Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, bom dia para quem está com a gente no Facebook da 93 FM. Já estamos transmitindo com imagens aqui através do Facebook da 93 FM. Marcelo, estou certo ou estou errado? Está certíssimo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Tchauzinho para a turma do Face que já está acompanhando a gente. Bom dia especial para quem está preso no trânsito, acompanhando a gente, né, JR? Porque choveu, a turma tá presa no trânsito. O tempo tá frio, eu gosto desse tempo, apesar da gripe ainda me recuperando. Marcelo é do inverno, né, Marcelo? Agora do frio, geladeira, agora do freezer. Pelo amor de Deus, todo mundo já sai cheio de roupa de calor hoje para poder esquentar. A gente chama de roupa de frio. Não sei se é chama roupa de frio ou chama roupa de calor. Roupa de frio, né? Mas não é pra esquentar? Deveria ser pra esquentar, devia ser de calor, eu também acho. Aniversariantes de hoje, Marcela. 968038319, WhatsApp. No WhatsApp você manda pra gente o aniversário do seu pastor, sua pastora, que faz aniversário hoje, ou do esposo da pastora, ou da esposa do pastor, e também o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, e o aniversário da cidade onde você mora. Ô Marcela Bastos, vamos apresentar os nossos queridos debatedores presentes? Vamos lá, começando aqui na minha direita com a nossa menina da mesa, vão dar tchauzinho pra câmera, a missionária Rosane Oliveira, ao lado dela o pastor Gilton de Medeiros e ao lado dele o secretário Felipe Michel. Estão com a gente aqui Muito hoje. bem, quero agradecer a presença dos nossos ilustres debatedores e mandar agora aquele bom dia especial, Marcela, para os nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. Tá pronta, Marcela? Acho que tô. Elizabeth, bom dia. Beta, Renata, William, Rosemary, Elias, Rosileide, Aline, Inês, Alessandra, Costa Diego, Célia Maria, Gessi, Pastor Anderson Azaf, Elias, Célia, Gilson de Paula da Silva, Karine, Adalberto, Ivanilde, Leandro, Cláudia, Concessa. Olha aí, hein? Sandra, Cristiane, Marcelo, Maita, Dayana, Desilene, Vanessa, Mary, Josimar, Tatiana, Leia, Regina, Márcia, Ana Emanuela, Luciana, Valéria, Suzana, Cláudio Rocha, Adriana, Vanessa, Ana Emanuela de novo, Adriana, Regina, Lucas, outra Mary, diferente daquela. Como tem Mary? Tô impressionado. Amanda, Lucas, Vera, Cristiane, Ubiraci, a Dayana e muito mais. Olha, tem muito mais gente, eu quero agradecer o seu carinho, é um privilégio pra gente poder mencionar o seu nome aqui na 93 FM e agradecer a você pela sua audiência, quem acompanha a gente pelo Facebook da 93. Nós estamos transmitindo pelo Face, através do aplicativo do site da rádio, claro, em 93,3. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Sempre apoio as pessoas e quando chega a minha vez, o que recebo são críticas e desânimo. O que fazer quando as pessoas que amamos nos desanimam e só sabem criticar? Qual o prazer que as pessoas sentem em criticar as outras? Como superar críticas e prosseguir em busca de nossos sonhos e objetivos?
Qual o caminho para vencer o medo e a insegurança? Pastor Gilton de Medeiros, eu começo ouvindo o senhor. Eu pergunto ao senhor, pastor, essa irmã aqui, ouvinte, está exagerando? Tem pessoas que só sabem criticar e gerar desânimo no outro. Não está exagerando, não, pastor? Bom dia, Bom JR. dia. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, ouvintes da 93. JR, a verdade é que essa ouvinte está descrevendo uma realidade. É mesmo? A maior parte das pessoas não são boas, generosas, prontas para tratar bem o outro. A maior parte das pessoas só pensam em si, são egoístas mesmo. Essa é a realidade. E aí, nessa visão de só pensar em si, as pessoas não se lembram que foram ajudadas, não se lembram do bem que receberam, elas sempre estão prontas para criticar. E aqui é o que o nosso ouvinte ou a ouvinte está dizendo, para mim, a realidade da maior parte das pessoas. Eu quero ouvir a opinião da nossa querida missionária Rosane Oliveira. Ô, missionária, a irmã não acha que o pastor Gilton está meio assim, influenciado por muitas pessoas que estão desanimando? Será que é a maioria mesmo? Ou a irmã está dizendo assim, não, as pessoas que eu conheço são pessoas que encorajam, que quando fala alguma coisa é positivo, ou eu é que estou no mundo da lua? Bom dia, JR, debatedores. Existem muitas pessoas com palavras negativas, sim, mas eu acho que o importante é focar naquelas pessoas que te incentivam, porque cada um dá o que tem. Eu vou continuar fazendo o que eu considero de bom para os outros, porque se é o que eu tenho, é o que eu vou distribuir. Agora, eu não vou focar naquilo que me falam de ruim. Numa multidão, tem um grupo que vai me incentivar, ainda que seja um pequeno grupo. É para esse grupo que eu tenho que olhar. Numa multidão, num grupo de 100, 150, 200, sei lá, 2.000 pessoas, não é possível que todo mundo ali vai sempre me criticar. Não é a maioria. Então, cadê o grupo que me incentiva? Cadê as pessoas que querem o meu bem? Cadê as pessoas que incentivam o meu sucesso? É para essas que eu vou olhar, é elas que eu vou ouvir. Felipe Michel é secretário municipal da cidade do Rio, e atua na pasta de envelhecimento saudável, qualidade de vida e eventos. Ô Felipe, bom dia, bem-vindo. Tendo ouvido os companheiros aqui, estão dizendo que tem muita gente que faz crítica só. Já ouvimos aqui, tem gente que faz crítica, mas foca nas pessoas que são mais otimistas, que encorajam mais. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da 93. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, muito feliz que a palavra de Deus possa agradar nesse debate. E dizer que nós temos certeza absoluta que muitas pessoas, às vezes, nos proferem palavras negativas, pensamentos negativos, mas nós temos que focar no positivo, focar no bem, fazer o bem. Nós não podemos esquecer que na palavra de Deus, em João 16, 32, 33, diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que focar nas questões positivas, sabendo que podemos ter mensagens negativas vindo, mas a gente tem que focar no bem, não podemos esquecer do que Jesus passou. Então, nós aqui temos que pensar nas mensagens positivas, sem esperar que as pessoas nos tragam de volta. E a gente tem que fazer o bem e deixar de lado esse lado negativo que só nos leva para baixo. Olha, um ouvinte nossa faz aqui uma palavra, pastor Gilton, dizendo o seguinte: eu tenho uma tia, vou até ler baixo, pastor Gilton, porque é melhor ler mais baixinho, né? É verdade. JR, eu tenho uma tia, só sabe criticar, JR. Quando eu engravidei, eu fui toda feliz da notícia e ela veio logo falando: nossa, já engordou horrores. Toda vez que eu vou lá, eu já encho o meu tanquinho de paciência antes de sair de casa, porque sei que ela vai mandar alguma das suas. Quando tem uma pessoa assim, eu acho que se a casa tiver 30 pessoas nessa casa aqui, ela só deve, quando vai para lá, deve pensar somente nessa tia. É impressão minha, pastor Gilton, ou é a tendência que a gente tem?
E, infelizmente a gente faz o contrário do que a missionária acaba de nos recomendar e também o secretário, não é? Nós deixamos de olhar para o que é positivo e ficamos incomodados com aquela pessoa, com aquela pessoa que nos critica, que fica o tempo todo nos chamando a atenção, não para o que é bom, mas para o que é ruim. Agora, JR, tem um outro lado dessa história aí, e eu acho que a nossa ouvinte pode pensar dessa maneira. Nós, de certa maneira, devemos agradecer a essas pessoas, porque elas nos mantêm alertas, essas pessoas nos ajudam a nos aperfeiçoarmos, essas pessoas nos ajudam a vencermos as dificuldades. Eu me lembro de Tiago, o livro de Tiago, né, na Bíblia, quando ele diz que nós devemos ser gratos, porque as dificuldades, elas nos ajudam a sermos aprovados, as tribulações nos ajudam. Então, se ela puder olhar para essa pessoa como uma fonte de crescimento, como uma razão para ela melhorar, eu acredito que ela vai transformar essa pessoa detestável, ruim, em bênção para a vida dela. Mas não sei se isso é fácil não, né, gente? Hein? Não é fácil. Fácil não é, né? Porque eu acho que pelo que você disse, a tendência que o ser humano tem a despeito de entender que deve focar na coisa boa, na palavra boa e tudo mais, é ter aquele peso. Por causa de quê? Qual é a razão disso? É a crítica alheia? É a tendência de querer agradar a todos? Essa dificuldade de lidar com o eu não tô bem, que a gente pode ser que eu não esteja bem, pode ser que a nossa ouvinte tenha engordado horrores, não tem mulheres que engravidam e logo no iniciozinho engordam horrores? Pode ser, mas não é só isso, o que ela tá falando, que isso aqui foi uma marca, mas que quando ela vai para casa dela, ela enche o tanquinho dela de paciência, não é não, Felipe? Com certeza absoluta, nós temos que estar ligado o tempo todo. Porque essas pessoas negativas, nós temos que o tempo todo levar mensagens positivas, levar a palavra de Deus, porque são pessoas que estão passando por um processo ruim na sua vida. Então nós precisamos sempre levar a palavra de Deus, não podemos esquecer que é isso, a palavra de Deus é bem clara, que no mundo nós vamos ter aflições. Nós temos que estar ligado o tempo todo e não esquecer. Tem também Josué 1:5, ninguém te poderá resistir, mesmo tendo pessoas contrárias a você. E no 6 diz, esforça-te, tenha bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo, mesmo tendo diariamente mensagens negativas. Eu sei muito bem isso no setor público, apesar de ser um diácono da minha igreja, até queria aproveitar, o meu pastor, bispo Alexandre Galvão, tá ligadinho lá ouvindo a 93 e dizer que não é fácil. As pessoas querem trazer o tempo todo, em qualquer setor, seja na igreja, na nossa vida, no setor público, querem trazer mensagens negativas para nós o tempo todo. E se nós nos prendermos às mensagens negativas, nós não vamos andar. Então temos que botar a palavra de Deus acima de tudo, colocar Deus e tocar a vida com mensagem positiva, porque senão a gente para. JR, a verdade é que a gente, no convívio com as pessoas, a gente o tempo todo se depara com situações que normalmente são mais adversas do que favoráveis. A gente tem mais momentos de luta do que momentos de vitória. É da contingência da vida humana. Agora, trabalhar em nós mesmos para que a gente possa distinguir o que é a nossa dificuldade e da dificuldade do outro é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento. Então, se eu sou capaz de enxergar que naquela crítica há algum fundo de verdade, há alguma razão, há alguma intenção de ajudar, eu vou transformar isso em bênção. Agora, se eu percebo que é só provocação, é fruto da inveja, é maledicência, é maldade, é gente que está interessada na minha destruição, eu tenho que repreender e deixar isso de lado. Eu toco para frente. Concordo plenamente. Concorda? Muito bem. Então é o seguinte, nós temos aqui uma realidade que é um grupo de pessoas que gosta de estabelecer a crítica. São pessoas amargas, são pessoas que têm dificuldade e tal. A minha dúvida para o nosso ouvinte é como é que você consegue vencer isso, ouvinte?
Como é que você consegue levantar a cabeça e dizer o seguinte: eu não vou parar, é coisa nenhuma, estão querendo me parar? Neemias respondeu: estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Não era bem uma crítica só, era uma campanha contra, né? Tinha uma Sem esquecer que Sambalat e Tobias estavam arquitetando contra Neemias. Então, estavam lá. E se Neemias parasse... Era o todo. E o que pararia? Não era só os muros. O que estava sendo parado não era a reconstrução dos muros, era a reconstrução do povo de Deus como povo. Que isso é que é uma dimensão maior. Até quando alguém faz um muro, tá achando, não, o que você faz? Tô vendo muro, não é só muro é o de menos. O que está sendo feito aqui é uma obra extraordinária. Então, não parar é importante. Agora, existe um tempo de parar também. E se a crítica for verdadeira? E o que a pessoa tá dizendo, dizer assim, olha, não tinha pensado nisso aí. Vou levar em consideração. Com certeza. Porque às vezes é uma coisa boa, não pode ser não, uma fala boa, uma pessoa que traz uma orientação, tá falando da forma errada, tá falando do jeito errado, tá falando na hora errada. Tô dizendo que ela tá certa em dizer não. Mas não tem que passar por um filtro para identificar se aquela fala tem, de fato, uma importância que vai nos projetar a mudança, algum tipo de transformação? Eu acredito que sim, JR. Acredito que a maturidade de cada um ajuda nesse processo. É um filtro que a gente tem que desenvolver, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, faz parte do crescimento. Né? Ô, JR, eu penso da seguinte forma, não só na vida, mas dentro das igrejas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem aquelas pessoas que são pessimistas, que querem jogar para baixo. Você chega perto, ela já vem com uma notícia ruim, ou com alguma fofoquinha, com alguma coisa contra alguém, com alguma coisa que vai desanimar alguém, então você tem que fugir disso. Sempre um então, senão. Quem tá ouvindo aí agora que fala que vem com notícia negativa, sai fora. Leva a palavra de Deus, leva a palavra positiva e sai de perto dessa pessoa, que essa pessoa só vai te contaminar, só vai te levar para baixo. É aquela crítica destrutiva, né, JR, que vem para depreciar, para desanimar, para causar esses sentimentos, medo, insegurança. Tem que ter uma maturidade muito grande para filtrar isso. As críticas vêm de todos os lados. É gente que gosta, gente que não gosta, como eu já disse. Mas a gente filtra. Realmente pode ser coisas, tem elementos que podem ser verdadeiros. A gente precisa mudar mesmo. Quem está criticando, ainda que de forma errada, esteja nos apontando alguma coisa, é bom avaliar isso. Mas há tempo de não deixar isso causar desânimo, nem insegurança, filtrar. E de quem, avaliar realmente de quem está vindo a crítica. Se é de um maledicente, de um fofoqueiro, de uma pessoa de coração perverso, não tem nem que se dar atenção ao fato. Não tem nem, você pode até observar o conteúdo da crítica, mas não deixar isso entrar para te desanimar, te causar medo, te causar insegurança. Como vocês disseram, parece que tem gente que só faz isso, né? Então, se essa pessoa tem esse tipo de hábito, tem muita gente, né? O Felipe tá falando, corre dela, porque essa pessoa sempre chega com alguma coisa. E tem gente que gosta de gente assim, porque ela não tá falando de você. Você que pensa. Se cola com você para falar de outro, cola com outro para falar de você. É amigo ou irmão tatu, né? Tatu. Quer te levar pro buraco, né? Pastor Samuel Soares, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa e a todos que nos acompanham em mais uma edição do Super Debate. Eu me recordo de um texto na Palavra de Deus que talvez nos ajude. Quando, logo no começo da narrativa bíblica, nós temos ali no livro do Gênesis, há um episódio em que um personagem chamado Caim decide fazer algo e não tem êxito, não faz bem. Ele tinha um projeto, ele tinha um desejo, ele tinha uma intenção, ele tinha um propósito, se aplicou, desenvolveu aquele projeto e o resultado não foi o resultado que ele esperava. Ele deu uma analisada entre o resultado dele e o resultado de um outro personagem também na mesma história, irmão dele, por acaso, o Abel, e viu que o resultado do irmão foi melhor do que o dele. Lindo, porque nessa narrativa bíblica a gente vai ter um terceiro personagem que é o próprio Deus, que vai chegar para tecer uma crítica. Mas me chama a atenção a maneira como ele critica. A maneira como ele critica não é, ô Caim, presta atenção, você é um porcaria, você não presta, suma da minha frente.
Não é nesse tom que ele chega. Ele chega e apresenta a crítica num tom diferente. Ele fala: ô Caim, eu percebi que não deu certo. Não foi só você, não. Eu também percebi que não deu certo. Mas olha, eu tô aqui para te dar uma palavra que eu creio que vai te encorajar. Eu creio que vai te estimular a tentar de novo. Se você tentar, e dessa maneira agora você tentar por um caminho diferente, se você aplicar seu coração, não mesmo gesto, mas de uma forma diferente, a palavra que Deus traz, eu tenho certeza que você vai ser aceito. Eu tenho certeza que vai dar certo. Ou seja, eu vi um erro, eu me predispus a chegar perto e a criticar, mas a minha intenção não é destruir a pessoa que errou, não é jogar a pessoa lá para baixo, um termo aqui que o Felipe usou, não é aniquilar o desejo dela de tentar de novo, não, é o contrário, é encorajá-la a tentar de novo de uma outra maneira, no desejo de que ela tenha o sucesso. Então a minha crítica, ela precisa ir no sentido de que eu critico, mas critico desejando que o outro a quem critico tenha êxito, tenha sucesso. A minha intenção é que ele vá bem. É diferente. Uma coisa para os queridos debatedores: a gente usa algumas expressões da Bíblia e nem sempre elas são sinônimas, né? Pode ser que seja, nesse caso, na opinião de vocês. A gente fala de exortação, a gente fala de admoestação. Boa. Como é que a gente trabalha? Pede a Deus isso: Senhor, me dê essa habilidade, porque às vezes para falar com alguém, a gente precisa ter a confiança desse alguém. Ganhar o direito de ser ouvido não é uma coisa fácil. Boa. Não é uma coisa fácil, né? Para poder trazer uma palavra, dizer assim: olha, estou considerando aqui isso que você fez, isso não é uma coisa adequada, você precisa melhorar nisso aqui. Às vezes uma pessoa de mais idade, ela é respeitada pela idade já, e ela é acolhida, a palavra dela é acolhida. Quando a pessoa não desenvolve essa habilidade, ou às vezes não tem. Veja, eu acho que tem pessoas que são bem intencionadas, mas quando elas falam, elas destroem, elas não conseguem ter uma palavra assim objetiva. Ela chega com uma palavra muito pesada, muito dura, e na sua dureza, ela acaba criando uma dificuldade para os demais. Esse desenvolvimento da admoestação, da exortação, que visa um fim proveitoso, né? Que tem o objetivo de construir, de edificar, é algo que a gente pede a Deus, a gente ora ao Senhor, Deus nos dá. Tem gente que tem gente que não tem, quem não tem pode ter. Isso isso eu não falo, deixa isso para fulano falar, que eu sou muito bronco para falar, eu sou não sei o quê, papapá, e a pessoa destrói tudo de uma vez. Como é que vocês encaram este tema? JR, no exercício do ministério pastoral, uma das coisas mais difíceis que eu imagino que seja exatamente esse, a de orientar a pessoa que está vivendo no erro ou cometendo alguns atos que são pecaminosos e fazer com que haja mudança. É muito simples chegar e dizer: você errou, você está errado nisso, você não deve fazer isso. Geralmente esse tipo de palavra não produz nenhum efeito. Então, eu tenho aprendido que eu tenho que ser capaz de fazer com que a pessoa pare, ouça uma palavra de orientação no sentido de que pense no que você está fazendo. Tente refletir sobre o que você está fazendo. Você já parou para pensar nas consequências? Você já pensou nos desdobramentos disso que você está fazendo? Se a pessoa for capaz de ela mesma fazer esse raciocínio, a orientação estará sendo dada de forma que ela vai ter a oportunidade de escolher: eu continuo errando ou eu mudo. Então eu acho que o grande desafio é esse, conseguir fazer com que a pessoa pense no que ela está fazendo. Eu acho que eu compreendi que é a forma de falar, não é isso, JR? A forma de fazer a crítica. E isso tem a ver muito com a forma da gente abordar o outro. Como coordenadora, trabalho com alunos, com gente. Às vezes é muito cansativo você ter que fazer uma crítica. Todo o sistema que envolve a sua atividade causa realmente um estresse. Às vezes a maneira de você fazer a crítica a um aluno, para ele melhorar, para ele ter um desempenho significativo, pode ser tá tudo de você ali. Mas eu penso que também não se deve pesar só a maneira da pessoa falar. A pessoa não é só aquilo ali.
Às vezes a maneira dela abordar, assim, olha, você precisa melhorar, você tem que estudar mais, você tem que tirar notas melhores, tem horário para chegar, que não sei o quê. Aquela coisa do bronco, não é só isso que a pessoa tem de ruim, tem que ver o que está por detrás daquilo ali. Eu acho que também, às vezes, as pessoas reclamam muito, que quer um tratamento tão super especial, e às vezes o bronco vai dar fazer uma crítica ou conduzir por um caminho, embora a Bíblia vai dizer o tempo todo que a gente tem que saber falar, mas o caminho, é a maneira dele mostrar o caminho certo, o caminho correto, o caminho de se mostrar, e não exatamente denegrir. O teor da crítica, eu não acho que só está na maneira que o outro fala, é o conteúdo dela. O conteúdo dela. Aí você tem um aspecto que é muito humano, né, do dia a dia, uma coisa que a pessoa fez e tal, mas quando a gente vai tratar esse assunto à luz das escrituras, quer dizer, o que a Bíblia diz? 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para. Aí começa aqui o útil para. 1, para ensino. 2, para repreensão. 3, para correção. 4, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa habilitação para toda boa obra decorre disso. Mas veja que no mesmo texto do versículo 16, você tem repreensão, que é uma coisa que tem um caráter negativo, e tem a correção, que tem um caráter positivo. Então você tem a palavra de Deus que diz assim, isso está errado. O certo é isso aqui. Então esse encaminhamento é importante. Agora veja, é a palavra de Deus. Quando ela é a base, agora quando é o meu gosto, por exemplo, o pastor Gito gosta de rock. Eu vou dizer, esse rock é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Eu não gosto de rock. Você gosta de quê? Forró. Aí a pastora, a missionária vai dizer, forró? Que isso, JR? Você gosta de forró? Eu falei, eu gosto de forró. O que você gosta? Pagode. Aí, não, tô brincando. Então aí você vê o seguinte, gosto pessoal é uma coisa. Nós estamos falando do que diz a Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus. É isso, Felipe? Então, perfeito. JR, inclusive, quando a pessoa, quando o cristão, quando o pastor, quando o diácono, quem quer que seja do ministério, quando está guiado por Deus, está na presença de Deus e seguindo o Espírito Santo de Deus, você pode exortar, você pode criticar, que com certeza absoluta, não só para fazer a crítica, como para receber a crítica. Quando você está fincado na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem tanto a palavra para criticar, para exortar, como para receber também. Sim. Quando vem de Deus ou quando é uma crítica infundada, que você passa. Quando você está na presença de Deus mesmo, isso você passa por cima disso. Agradece. Você sabe que aquilo ali não é de Deus. Não, quando agradece. E quando você também, no meu processo de conversão, no início, eu fui exortado pelo meu pastor. Eu fui exortado pelo meu bispo. Só que, no momento, eu não estava fincado na palavra de Deus, eu não recebi bem a crítica. Só que, um tempo depois, eu fui ter um entendimento que veio de Deus. Era pro meu bem a crítica, era uma crítica construtiva. Então, por mais que você no momento não receba, por não estar na presença, depois você tem um entendimento. Deus te dá esse entendimento e você, então, para você exortar, para você criticar ou para você receber, você tem que estar na presença de Deus, porque senão você não tem o entendimento da forma necessária. Me parece que de tudo que a gente ouviu aqui, tem algo que eu gostaria de acrescentar. E eu não cheguei a ouvir ainda, que me parece que, bem, pelo menos eu chamo de tom, o tom. Uhum. E daí alguém pode confundir a questão do tom com temperamento. Olha, eu falo alto mesmo, eu grito mesmo, eu dou soco na mesa mesmo, mas isso é só porque é o meu temperamento. Pois é, mas essa história do temperamento, ela não é facilmente compreendida pelo seu interlocutor. Então, quem está ouvindo você falar, parece que você está sendo muito ferrenho, muito ácido, muito duro. E você não pode, na minha avaliação, jogar isso na conta do temperamento. Então, eu diria que a história dessa palavrinha, o tom que eu uso para dizer alguma coisa para alguém, diz muito. Às vezes, me parece que diz mais do que o próprio conteúdo.
o tom que eu abordo meu irmão e minha irmã, a maneira como eu o chamo, pode, na minha avaliação, já fechar o coração dele para tudo que eu vou dizer depois, tão somente pelo tom que eu abordei. Então, a ênfase, a maneira como eu imposto a minha voz, o meu semblante, tem uma disciplina que vai estudar isso, chamando de comunicação não verbal. A gente acaba, vez por outra, focando muito no que vai ser dito. Mas a postura do meu corpo, como está a minha face, como é que está a minha testa? A minha testa está franzida. Quer dizer, eu estou nessa expressão de que parece que eu vou engolir a pessoa. Se eu disser, você é lindo, mas com essa expressão, eu não vou acreditar. Na presença, eu não vou acreditar. Você pode ir do jeito que for, que é a presença de Deus. Essa questão aí, lembrar duas recomendações, né? Provérbios fala de palavra branda, Boa. que desvia o furor, né? Muitas vezes você tem que, nessa questão do tom, de como você aborda, palavra ponderada, palavra branda. E Paulo fala de palavra temperada com sal. É aquela palavra que você analisa, você não vai falar de qualquer jeito, você vai ter o cuidado de falar. E aí, juntando a maneira de falar, o tom, com o conteúdo da fala, a exortação, eu acho que alcança o objetivo, chega àquilo que se está pretendendo chegar. É sabedoria. São 11h39 aqui na 93 FM. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência aqui na transmissão do Face, pelo Face da 93 FM. Muito obrigado. Nós continuamos com o Debate 93, transmitindo através do nosso site, radio93.com.br, também pelo nosso aplicativo e, claro, em 93,3 no rádio. É sempre um prazer enorme ter você com a gente. Deus te abençoe. Vamos continuar aqui o nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Marcela Bastos, o nosso carro de promoções da 93 FM, show de prêmios, está na Ilha do Governador. Já esteve lá na Ilha do Governador? Eu? Povo sensacional. Já estudou? Então, e era mais assim, vermelho ou azul? Como assim? Anota. Sempre azul. Sempre azul. Sua mãe que maravilha. brava, eu tenho uma mãe brava. Que maravilha, hein? Então, seguinte, muito bom. Lá na Ilha do Governador, na Rua República Árabe da Síria, em frente ao estacionamento Peter Park, eu já não sei mais o que eu faço. Porque é o seguinte, Marcela, na Rua República Árabe da Síria, em frente ao estacionamento Peter Park. Tá muito internacional a Ilha do Governador, né? Eu não tô te entendendo, tem o Homem-Aranha Marcelo. pra proteger o pessoal caso haja o Peter Park é o Homem-Aranha. E aí tem um estacionamento chamado Peter Park, onde fica a academia Smart Fit. É merchandising pra todo lado aqui. Isso é puro. Puro. Bom, eu tô lendo, né? Então, como eu tô lendo, eu vou assinar aqui que eu tô lendo, né? A Fabiane está lá com o motorista Anderson. Isso. Entendeu? Que está cobrindo as férias do Alexandre. Tá tudo aqui entre parênteses, né? Isso aí. Pede pra Marcela falar no segundo tema. Para, garoto, você tá entregando a parte tá que escrito não era pra aqui. ler, E eu quero encorajar os ouvintes a irem lá. Tá vendo? E o tá seguinte, a Fabiane, ela luta, qual é que é? É boxe que ela luta? Boxe que ela luta. Então eu quero encorajar os ouvintes a irem lá e pedirem a ela, pedirem a ela que faça uma demonstração de algum golpe lá, mas tá na chuva é pra se molhar, quem luta boxe tem medo de chuva. É verdade. Ainda então, mais que tá com o Peter Park. O Peter Park tá lá, protegendo. E o árabe da Síria. Tá ligado. Não, muito o Peter bem. Park é pra proteger do árabe. Estão lá para dar prêmios pros nossos ouvintes. Muitos prêmios. Muitos prêmios. Tá muito bem. Muito bom. Se você não perdia não, hein? E olha só, otimistas dormem mais e melhor. Isso foi o que declarou uma pesquisa que foi feita por cientistas da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos. Segundo o levantamento, quem vê a vida assim de maneira positiva e espera pelo lado bom das coisas, tende a dormir mais e também melhor. Os estudiosos afirmam que, apesar de não estar muito claro o mecanismo que conecta o otimismo com a qualidade do sono, o estudo comprova aí que os otimistas são mais capazes de interpretar eventos estressantes de modo muito mais positivo, o que faz com que as preocupações sejam reduzidas e os pensamentos recorrentes, quando eles estão indo dormir, também sejam reduzidos, e aí não afeta aí o ciclo do sono. A gente pergunta, você costuma, assim, perder o sono por causa dos problemas? É possível viver uma vida que não se abala diante dos problemas?
Como diferenciar aquilo que chamam de pensamento positivo da fé? Como entender o otimismo à luz da Bíblia? E aí a gente cita Salmo 55, 22, que diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Muito bem, quero começar ouvindo o pastor Samuel Soares sobre esse assunto, pastor. Olha, que assunto tão atual, né? Que assunto tão atual. Será que é possível viver com otimismo à luz da Bíblia? Eu faria uma ressalva. Primeiro, talvez a gente devesse definir otimismo, porque talvez alguém possa entender como otimismo a ótica que vê o mundo sem problema. Eu tô vendo um problema, ele tá na minha frente, ele tá gritando para mim, ele tá enorme, tá a ponto de me engolir vivo. Eu tô dizendo, não, você não existe porque eu sou uma pessoa otimista. Eu não sei se é bem assim, né? Eu não sei se é bem assim. Foi citado agora há pouco, no bloco anterior, acerca do que o Senhor Jesus disse: vocês no mundo vão ter aflições. Então, cuidado para não fingir que aquilo que é real não é real, não. É real, sim. A gente vive numa cidade enorme, uma metrópole, e por ser metrópole tudo é muito grande. Então, as desigualdades, os perigos, os problemas do município, tudo é muito grande. Tem que ter um secretário na mesa, entende muito de problema. Então, olhar para isso e fingir que não existe, não sei se é saudável e não sei se corrobora com o que diz a fé. A nossa fé apresenta, olha, enquanto viver no mundo é problema. Agora, não vale a pena você passar a sua vida pelo mundo olhando para baixo, pensando que não tem como, que tá ferrado, não tem jeito. Por quê? Nós temos um exemplo, um modelo, uma régua, uma referência que é o Senhor dizendo: eu venci. Então, esse eu venci deveria encher a todos aqueles que caminham na mesma fé de esperança. O Senhor venceu e eu tenho que me espelhar nele, que enquanto eu caminhar nessa terra, ele vai estender sobre mim sua graça, sua misericórdia, seu favor, para que eu atravesse, ainda que com problemas, crendo que ele está comigo. Salmo 23, né? Ainda que eu passe, eu não estou passando sozinho, ele está comigo. JR, uma outra coisa que a gente pode pensar como um desdobramento disso é quem carrega qual carga. Quando eu penso que tem cargas que eu posso carregar, e quando eu penso que tem cargas que só Deus pode carregar, muito bom, e eu deixo com Deus as cargas que Ele pode levar e deve levar, eu encaro as dificuldades com um pouco mais de segurança. É o que Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, se eu sou capaz de, diante do problema que é real, que eu não posso simplesmente dizer que ele não existe, eu não posso ficar alienado da vida, mas se eu estou diante de um problema e diz: Senhor, essa carga não é minha, ou essa carga eu não suporto, o Senhor me socorre, eu vou lançar sobre o Senhor, citando a palavra, né, as minhas ansiedades. Então, se eu divido a minha carga com Deus, eu consigo dormir melhor, eu consigo descansar, eu consigo caminhar. Me parece que tinha uma canção do Vencedores por Cristo que falava sobre isso aí. Me parece que o coro dizia: porque ele tem cuidado de nós, alguma coisa assim. Bem, não é da minha época, né? Mas os mais antigos dizem que tinha um louvor do Vencedores por Cristo. JR, a Bíblia diz que Deus dá o sono aos seus amados. E o salmista vai dizer também: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Se o sono vem de Deus, ele só pode ser uma coisa boa, porque tudo que vem de Deus é bom. Então a Bíblia diz que ele dá o sono aos seus amados. Então só pode produzir substâncias boas, que vão favorecer-nos, porque vem de Deus, é algo produzido por Deus, é algo colocado em nós, o nosso organismo, por Deus. Então o sono só pode trazer coisas boas para o corpo, para a mente, para as emoções. E eu penso que a fé é diferente do otimismo. A fé, ela é fundamentada. A fé, ela tem fundamento. O otimismo é sentimento, ele é passageiro, como disse aqui o pastor Samuel. Eu posso estar vendo a vida de uma maneira florida, mas de repente as coisas podem mudar e o meu otimismo mudar juntamente. Mas a fé não, ela é de uma estrutura inabalável. Ela se define assim: ora, a fé é o firme fundamento. Então a fé é o fundamento, é diferente do otimismo. O otimismo, ele ajuda a manter a fé avivada, mas a fé
ela é o fundamento, é a base da vida Então, cristã. qualquer pessoa pode ter, na sua palavra, qualquer indivíduo pode ter otimismo. Sim. Mas fé é só aqueles que conhecem ao Senhor. A sua palavra. E aí os que conhecem ao Senhor, porque conhecem ao Senhor, são otimistas. Sim. Mas nem todo otimista consegue ter fé. Não. Ou seja, ainda que aquele que tem fé viva momentos de baixa, né? Circunstâncias em que ele está mais, a reação é muito mais rápida, porque há uma ação, inclusive, sobrenatural. Exatamente. O Espírito Santo vai nos fortalecer. O milagre é esse. Exatamente. Não é que a pessoa é fortuna. Não. Ela é fortalecida. O grande milagre é que vem de dentro para fora, né? O otimismo é vamos dizer, uma perspectiva de coisas boas que vão acontecer em nossas vidas. Então, isso nos alimenta. Isso nos traz coisas positivas para nossa vida. Então, a gente, quando tem fé em Deus, a gente tem confiança em Deus, a gente gera esse otimismo diariamente. É o que nos move, é o que nos dá paz quando a gente vai dormir, porque a gente está otimista que no dia seguinte, coisas boas, por mais que possamos ter imprevistos, barreiras na nossa vida, e não tem o que nos mais dá medo na vida, que mais a gente tem receio, né? Não é medo, um receio, é chegada da morte. E a palavra de Deus lá em Josué, em Salmo 23:4, por mais que eu andasse na sombra da morte, tu estás comigo. Então, Deus está conosco. Então, esse otimismo nós temos que ter diariamente, porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos traz coisas boas, conforme no setor público que o pastor falou, JR. Imagina diariamente os problemas que nós temos na nossa cidade. Eu, como secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida, com a Fundação Parque Jardins, as praças e os parques, nesse momento de dificuldade, de crise moral, crise ética, se não tivermos otimismo diariamente, eu não durmo. Eu vou ficar 24 horas acordado pensando nos problemas. Então temos que ter otimismo, que Deus está no controle, que nós vamos dar continuidade e coisas boas irão acontecer na nossa vida. É muito importante lembrar sempre que nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, né? Pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. E apesar daquilo que não está sendo visto, a fé vai nos alimentando, vai nos edificando. Nós estamos sendo construídos, né? Na ideia de edificação de uma construção. E o nosso olhar, a maneira de pensar, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente levanta para guerrear outra vez, fruto dessa ação de Deus na nossa vida, esse fortalecimento espiritual, sem o qual, gente, meu Deus do céu, eu me lembrei da querida Aldacélia. Lembra, Marcela, da Aldacélia? Lembro. Querida Aldacélia. Teve com a gente aqui muitas e muitas vezes, uma maneira carinhosíssima de viver, enfim, um doce de menina. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. E essa canção aqui dela marcou muito a vida de muitas pessoas. Bênção de Deus. Obrigado, Aldacélia. Uma adolescente indiana foi isolada da família depois que ela se converteu ao cristianismo. O nome da menina, que só tem 14 anos, obviamente não foi revelado por uma questão de segurança, mas segundo aí a Missão Portas Abertas, essa menina vive em um quarto isolado do resto da família, lá na Índia. A menina contou que ela mora numa casa com 15 cômodos, mas como ela fez a escolha de acreditar em Jesus, o que a família dela fez? Deu ela um pequeno quarto separado do restante da casa. E a adolescente contou ainda que ninguém vai no quarto dela, ninguém a toca, ninguém a olha, tampouco comem o que ela cozinha e muito menos bebem a água que ela serve, sem contar, evidentemente, os maus tratos que ela sofre. A jovem cristã faz trabalhos braçais durante as férias para conseguir dinheiro para pagar a escola e para comprar comida para ela, porque ela não recebe nada da família.
Apesar de todas essas dificuldades, a indiana declarou que não pensa em abandonar Jesus, não. Segundo ela disse: eu sei que ele é o Deus verdadeiro. E aí a gente pergunta: como amar aqueles que nos perseguem, ainda mais quando os que nos perseguem deveriam ser aqueles que nos protegem? O que promove a fé que segue firme a despeito das circunstâncias? Como é que a gente tem um coração como o dessa menina que só tem 14 anos? Muito bem, vamos começar a ouvir a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto. É bonito o depoimento sobre ela. É coisa de conversão mesmo, realizada pelo Espírito. É um esforço ter que continuar realmente amando, porque a gente sabe que amar é um mandamento. E o desafio está nisso aí, amar realmente quem nos persegue, quem faz questão de nos odiar, lembrar-se todos os dias de ter que liberar esse perdão em oração e manter a nossa fé viva. Mais uma vez eu volto a falar que dessa diferença entre manter, aqui não basta ser só otimista, você tem que ter uma fé num Deus verdadeiro, que está cuidando de você, que não se preocupa só com a sua salvação, mas com a sua integridade de vida, com o seu bem-estar, com a sua paz, e manter você alegre. E aí realmente uma fé fundamentada. Chegar a esse pensamento de que eu não vou abandonar Jesus, porque eu sei que ele é o Deus verdadeiro, é realmente estar com a fé fundamentada nas Escrituras, estar crescendo com Deus, um relacionamento com Deus. E JR, de verdade, isso traz um consolo sobrenatural a despeito de qualquer dificuldade, luta ou perseguição. Essa experiência consegue ser maior do que tudo e mais forte. JR, eu penso que aí nós estamos falando de alguém que vive com Deus. Não é alguém que acredita em Deus, não é alguém que acredita num dogma, ou numa doutrina, ou numa prática religiosa. É alguém que tem vivência com Deus. Essa menina, ela tem comunhão com Deus, porque se fosse só uma questão de crença, ela já teria abandonado há muito tempo. Mas quando há uma convivência, há um relacionamento pessoal, verdadeiro com Deus, Deus é real para essa pessoa, Deus é concreto para essa pessoa. E ela tem com toda nitidez, essa distinção. É por isso que ela pode dizer que eu sei que ele é o Deus verdadeiro, porque há uma intimidade, há uma comunhão. E quando há isso, não há força no mundo que consiga destruir esse relacionamento, essa convicção, essa certeza e essa paz que vem do relacionamento com Deus, em que pesem as circunstâncias. Doutor, eu só quero fazer uma correção. Quando eu falo de fundamento, eu não falo de dogmas religiosos. Sim. Eu estou falando das Escrituras, tá? De crer no que as Escrituras diz. É essa fé fundamentada nesse sentido. Eu penso, lendo esse relato, ouvindo aqui os irmãos que me antecederam, me vem aqui à memória um encontro de um grande personagem na fé cristã, que veio se tornar o conhecido apóstolo Paulo. O momento do encontro é absolutamente tão real, é tão real que não resta espaço no interior de alguém como esse personagem, apóstolo Paulo, para seguir em nenhuma outra direção. Ele está tão convicto da experiência que ele viveu, e curioso que ele estava acompanhado naquele momento, mas a narrativa deixa claro que apenas ele teve a experiência. Ele viu uma luz, e essa luz mudou a vida dele. Tudo que havia sido vivido, construído, edificado, seu vasto conhecimento teológico, filosófico, antropológico, era um grande pensador de sua época, mas essa luz foi tão mais forte, e não apenas isso, ela foi tão real, que não coube espaço para seguir em nenhuma outra direção. E logo após o diálogo, ele vai falar: Senhor, quem és? O Senhor responde para ele, falou: então tá bom, então vou seguir. E acabou, eu vou seguir. Não tem mais espaço para... Calma aí, cara, vamos falar sobre a sua experiência. Não, eu posso testemunhar a minha experiência, mas considerar abrir mão dela, não. O caso dessa menina de 14 anos, sem nome, me parece que é algo muito semelhante. É muito bonito, né? Você lembrar que são tantos adolescentes que estão hoje aqui no Brasil firmados na rocha. A gente conhece muito adolescente que é cristão de verdade, convertido, e que experimentou o encontro com Jesus. É a idade com que eu tive o encontro com Cristo.
Então, aos 14 anos, você tem, entre aspas, o mundo pela sua frente, mas você não vê. Você não sabe que tem um mundo pela frente. Você acha que só tem aquele mundinho ali. Então, quando ela assume a sua fé, encara essa realidade, a pressão dentro de casa, o desprezo dentro de casa, a maneira como as pessoas a tratam, e eu dou graças a Deus que você tem uma missão como a missão Portas Abertas, que conhece a história, acolhe a menina, instrui a menina, porque o evangelho chegou a essa menina de alguma forma. E eu quero destacar isso aqui porque toda a igreja deve ter o seu investimento em obra missionária, em algum nível. A gente não pode achar que a obra missionária é a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a cidade que a gente está. A obra missionária vai muito além. E o missionário que conversou com essa menina, a missionária, não sei como é que o evangelho chegou até essa menina, mas olha, a gente está conversando aqui sobre um caso que naturalmente faz parte do trabalho de comunicação que uma missão desenvolve, mas veja, alguém falou de Jesus para ela. Então não se iniba diante disso. Eu creio que muita gente que escuta a gente aqui ao longo desses anos já foi chamado para ser pastor, já foi chamado para ser missionário, missionária, pastora, já está no exercício do pastorado faz tempo. Dou graças a Deus por isso, e quem sabe hoje tem alguém ouvindo a gente que Deus tem dado a ele ou a ela o desafio grande de ser missionário, de ir para um lugar distante, como aqui a Índia, que está lá precisando dessa palavra de Deus e de tanta gente que pode compartilhar esse evangelho, desde que seja chamada. Porque aí você vê conversão. Dessa menina aqui é mais uma dessas experiências que nós damos. Fica como exemplo, graças a Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado, debatedores. Pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço. Sempre um prazer, eu que agradeço o carinho, a recepção e a sua companhia que nos acompanhou até agora. Que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada. Um forte abraço, graça e paz. Maravilha, muito obrigado, missionária Rosane Oliveira. Começa de novo. Obrigada, J.R. Vargas, minhas irmãs, deixo um beijo, Deus abençoe. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R. Deixo também um abraço para a equipe do Jornal Novas que está nos ouvindo, também para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, minhas ovelhas. Que Deus a todos abençoe. Maravilha. Felipe Michel, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Bom trabalho na prefeitura. Obrigado, J.R. Obrigado a todos da equipe da 93. Deixo aqui também um abraço a todos da nossa igreja, a comunidade evangélica, a família de Deus ali em Jacarepaguá, do nosso pastor e bispo Alexandre Galvão. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando e que todos possam estar orando pela nossa cidade. Amém. Muito bem. O Marcela Bastos. JR, a gente sabe que a gente tá com a equipe aqui lá. Vamos pro parabéns primeiro? Antes? Então vamos lá. Pastor Ricardo Bastos, do Ministério Intimidade Além do Véu, em Vila Brasil, lá em Itaboraí. Aniversário da pastora Flávia Silva, da Igreja Terra Prometida, em Niterói. Hoje é aniversário da diaconisa Penha Valéria, ela que é esposa do pastor Carlos Faria, do Ministério Evangelístico Nova Aliança, em Campo Grande. E hoje, 37 anos da Igreja Batista Centenário, em Columbandê. Um grande abraço para esse povo querido que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência, que está celebrando uma data especial. Agora sim, Marcela, Amazônia. A Amazônia, nós estamos com a missão lá, todo mundo sabe, o Juliano já está lá junto com a Andréia Maia, junto com o pessoal da Junta de Missões Nacionais aqui do Batista, e eles chegaram a uma comunidade indígena. Todo mundo já sabe que o contato tá difícil. Hoje, pra gente falar, a gente caiu ligação, voltou, e o Juliano vai contar um pouquinho disso, por isso até a gente quase não tem foto, provavelmente não vai ter foto hoje, a internet não ajuda. À medida que eles estão enviando, eu tô postando, mas a gente vai dando esse retorno para vocês. É a 93 FM nessa missão lá no Amazonas, numa maneira de estar servindo ao Senhor, servindo à comunidade, reportando a realidade daquele povo, isso da população ribeirinha, gente que precisa de cuidados especiais, e é um trabalho que a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista desenvolve, não é a única, mas nós estamos acompanhando esta missão especial. 93 FM em missão. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia aos debatedores. A equipe 93 falando muito longe, a gente continua no estado do Amazonas, visitando a comunidade ribeirinha. Hoje, mais precisamente, eu estou na comunidade indígena de Marajaí,
que significa, em português, Marajaí pequena. Marajaí é uma espécie de palmeira aqui nessa região que produz um fruto e que, obviamente, na língua indígena, acaba dando a nomenclatura, né, para diversas tribos, diversas comunidades dessa região, essa identidade social. Eu conversei mais cedo com o Tuxaua, que é o líder dessa tribo, e ele disse que ficou muito feliz com a chegada das missões aqui. Essa chegada do barco da Junta de Missões Nacionais tem um capítulo à parte nessa história, porque é a primeira vez que esse barco chega a essa comunidade. Já existe um trabalho missionário aqui, um trabalho inclusive muito difícil ao longo dos últimos 10 anos, para pregar e trazer a palavra de Deus a esse povo. E eu vou conversar um pouco sobre esse assunto, para vocês entenderem a dificuldade e como é importante o trabalho de missões nessa região. A Kelma, que é missionária exatamente aqui da tribo de Marajaí, ela nasceu aqui e tem várias histórias para contar. Kelma, bom dia para você. Quando eu falo que trazer a palavra de Deus aqui para a comunidade foi difícil mesmo, né? Foi difícil mesmo porque tivemos, no ano passado e alguns anos atrás, tivemos algumas situações a qual os missionários não puderam ficar aqui por outras vontades, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas graças a Deus hoje nós temos a oportunidade de ter pessoas aqui de vários lugares, né, juntamente com o barco, para vir abençoar essa comunidade. Vemos que é uma porta que Deus está abrindo para que muitas pessoas possam conhecer a Deus, né, através desses atendimentos e também da chegada dessas pessoas aqui em Marajaí. Então, uma última palavra sua para quem está ouvindo a gente agora lá no Rio de Janeiro em relação à importância da oração do povo de Deus para o trabalho de vocês aqui na região ribeirinha do Amazonas. Como uma palavra de incentivo, eu peço que as pessoas continuem orando, né? Porque essa viagem aqui é uma viagem que vai abençoar muito e tem abençoado esse povo, né? A saúde no Amazonas é muito escassa. Eu acredito que Deus levantou pessoas, nos abençoou com esse barco para que o barco pudesse fazer essas viagens nas comunidades, para que pudesse estar levando atendimento médico, atendimento odontológico. Eu acredito que a oração ela é importantíssima nisso, que é através da oração que nós levamos as nossas necessidades a Deus e nós fazemos vários pedidos ao Senhor. E, claro, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Hoje, conversando com o Carlos, um membro da igreja local aqui de Marajaí, que tem 19 anos, ele falou que se sentia emocionado em saber e ver que missionários estavam passando pela principal rua da comunidade, que para ele até pouco tempo era um grande sonho, um grande pedido de oração a Deus. E é desta maneira que vocês vão tendo noção do quão difícil e quão importante é o trabalho desses missionários aqui na região do Amazonas. As ações que estão ocorrendo aqui em Marajaí hoje estão relacionadas a serviços odontológicos e médicos, brincadeiras com as crianças, tudo uma estratégia para que a palavra de Deus seja levada a essa comunidade de 700, a essa comunidade de 800 pessoas, 130 famílias no meio da selva amazônica. De Marajaí, no Amazonas, Juliano Medeiros para 93. Marcela, Marajaí no Amazonas. Marajaí, segundo o Juliano, está bem quente. Hoje diz que faz um dia bem quente e eles estão juntos dessa missionária e amanhã eles já estarão em uma outra Pastor comunidade. Gildo conhece a missionária, Pastor Gildo tá conhece, já aí pra esteve gente. lá, não foi, pastor? Inclusive me disse que ela é uma jovem, aguerrida no chamado que Deus deu a ela. Então eu tenho colocado nas nossas redes sociais, eu tenho dito, ore pela nossa equipe, ore pelos missionários, ore pelos voluntários, ore por esta missão, não deixe de orar. Isso é muito bom. Eu queria acrescentar, Marcela, apenas a sua fala, que às vezes a pessoa vai assim, a algum lugar perigoso. Eu vou para um lugar perigoso, Senhor, guarda a gente e tal. E eu fico pensando sempre nas pessoas que moram lá. O lugar é perigoso porque você vai lá e você vai passar lá. E quem mora lá o tempo inteiro? Sim. Então a gente fala dos mosquitos de lá, da malária que pega fácil, em quem passa lá e vai embora. E a gente tem que lembrar das pessoas que vivem lá diariamente, enfim. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Quem vai orar, Marcela? Pastor Samuel. Pastor Samuel vai orar. Nós vamos apresentar todos os temas diante de Deus em oração. Nós vamos orar como temos orado pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, também agradecidos a Deus pela bênção dos aniversariantes cujos nomes nós recebemos aqui, sempre enviados pelas ovelhas queridas e amadas.
Pai Santo, graças te damos por esse dia. Te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui de debate, onde houve elucidação, onde houve, Senhor, tanta informação sendo oferecida, disponibilizada para abençoar nossos ouvintes. Pedimos que o Espírito Santo vá além daquilo que nós dissemos, além de nossas limitações, e confirme no coração de cada ouvinte a tua verdade acerca desses temas. Pai, queremos interceder por esse que acabamos de ouvir agora, esse que representa uma equipe em missões lá no Amazonas. Senhor, a cada participante dessa equipe, dessa caravana, queremos pedir por aqueles que residem ali e pedir que ali onde eles estão hoje, agora, que haja um derramar do teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, no coração de cada um confirmação, convencimento, transformação, desejo pela presença gloriosa do nosso Senhor. Pai, te peço também por aqueles que hoje choram, planteiam por a perda, Senhor, pela perda de um membro da família, do círculo de amizade, Senhor, que haja consolo da tua parte. Pai querido, que haja a ação do Espírito Santo oferecendo conforto para cada coração. Aqueles que hoje se encontram numa situação de doença, de enfermidade, Senhor, nós pedimos que em nome do Senhor Jesus haja virtude liberada sobre eles, haja cura, e que bem próximo possam surgir muitos testemunhos daquilo que o Senhor fará no meio do teu povo para a glória do teu nome. Pai, quero também pedir ao Senhor por cada irmão que completa mais um ano de vida, nossos irmãos pastores, companheiros de ministério, pastor Ricardo Bastos, pastora Flávia Silva, diaconisa Penha Valéria, Senhor, e também da Igreja Batista Centenário em Colubandê. Pai querido, que a tua bênção seja sobre esses irmãos e que haja renovo na fé e na esperança, que eles se sintam fortalecidos no Senhor para seguir adiante no teu caminho, na tua direção, proclamando a mensagem do Evangelho da Graça de nosso Senhor. É assim que oramos, agradecidos por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.